Amém? Vamos colocar sobre os pés. Já sabemos que a tua serva já está na presença de Deus, já buscou, já pediu, e aqui nós vamos pedir que Deus continue falando conosco, desde o primeiro momento que adentramos aqui na casa do Pai. Estenda suas mãos santas para cá. Meu Deus, meu Pai, aqui está a tua filha, Jesus, como canal de bênção, está aqui para anunciar as boas novas, o evangelho da salvação, que transforma, que cura, que liberta. Oh, papai querido, nós te agradecemos pelos louvores, pelas ofertas, por tudo que o Senhor já fez aqui conosco. Porque o Deus, na hora que começou este culto de adoração a Ti, o Senhor está conosco. Oh, papai querido, usa a sua filha mais uma vez para falar conosco, que ela seja canal, que ela seja, Jesus, vaso de honra nessa noite. Oh, papai querido, é que eu te peço, que possamos abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para entender o que o Senhor tem ainda a fazer neste culto, Jesus. Assim nós te pedimos, e nós te louvamos, e nós te agradecemos, e que possamos ter reverência à palavra de Deus, que possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Ainda de pé, fazendo um favor. As crianças, a professora Ana Carolina já está lá na porta, os pais que estão visitando, pode deixar suas crianças, tem os professores lá, gabaritados para cuidar e ensinar o caminho do Evangelho. Obrigado. Obrigada, pastor. Paz do Senhor, igreja. Podeis sentar? Assim como o pastor Valteir orou, o Senhor tem falado conosco, eu tenho certeza que Ele tem recebido os nossos louvores aqui nessa noite, porque desde que você se dispôs a sair da sua casa e se dirigir à casa do Senhor, você já está num processo de louvor, de adoração, de reconhecimento da nossa dependência ao Senhor. Porque se não for o Senhor, eu não estaria aqui. Você também provavelmente não estaria aqui, né? Então, vamos focar na palavra que a pastora passou e pediu para estar ministrando, mas, assim, já foi bastante adiantado. A pastora Dalva ela me falou para ministrar em Isaías 55, é o meu profeta preferido, e o profeta messiânico. Então, vamos abrir, ou então acompanha aí no telão, Isaías 55, do 11 em diante. Isaías, ele viveu em torno de 400 anos antes de Jesus chegar. Mas foi a pessoa que mais falou da pessoa de Jesus, de como ele seria, enquanto homem, enquanto Deus nessa terra. Falou do ministério de Jesus, falou da maneira que ele ia se expressar como Deus aqui nessa terra, quem ele queria alcançar, e do amor genuíno do Senhor por cada um de nós. Jesus é a expressão viva, humana, do amor de Deus por nós. Você pode acompanhar comigo no versículo 11 a seguir. É um convite à salvação. Porque Isaías, ele apresenta o Senhor, o Salvador, e aí ele te convida o tempo todo para vir para esse Salvador. Porque cada homem, cada mulher na face da terra precisa ter o seu encontro pessoal com Ele. Porque quando você tem um encontro verdadeiro com Ele, irmãos, não é possível você continuar do mesmo jeito. Eu mudei muito de lá para cá. Graças a Deus por isso. Diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, eu acho tão interessante as trocas que Deus se propõe a fazer conosco. Presta atenção nesse versículo.
ele diz assim: no lugar do espinheiro que tinha na minha vida, na sua, crescerá um pinheiro. No lugar da roseira brava, que queria fazer um barraco por qualquer coisa, crescerá a murta. A murta, hoje, nos nossos dias, ela é uma planta muito usada na decoração de jardins, para enfeitar, para embelezar, para trazer alegria. Porque tem uma coisa bonita numa casa, vamos dizer, é um belo jardim, não é? Chama a atenção. Então, Deus está falando para mim e para você, venha buscar, porque eu quero fazer trocas com você. E Deus diz nessa palavra, até o mosquito está querendo. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. No lugar da roseira brava, crescerá a murta, que além de bonita, tem propriedades medicinais, diversas. Se você tiver curiosidade como eu, depois você vai lá e consulta as propriedades medicinais da murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Amém? Queridos, Isaías, profeta Isaías, ele fica todo esse capítulo falando da grande vantagem de servir a Deus. E é muito interessante quando Deus fala uma expressão na Bíblia, ela já é importante. Isaías 55, ele chama eu e você inúmeras vezes para vir para o Senhor. Olha, só no versículo 1, ele fala no mínimo 4 vezes para você vir, para eu vir. Venha conhecer, venha desfrutar do Messias, venha andar com Ele, seja salvo por Ele, seja encontrado por Ele, seja cheio dEle, deixe Ele resplandecer na sua vida, nas suas atitudes, no seu dia a dia. Venha, não precisa de dinheiro, você vai comprar sem dinheiro, porque a salvação ela é gratuita. É dom de Deus, é presente do céu para a terra. É Deus manifestando na terra, é Deus derramando glória na terra. Por isso que a palavra de Deus fala que há uma grande celebração quando um justo se salva, quando chega uma vida diante do Senhor. Porque aí o pai olha e vê mais um parecido com Jesus. Ele viu mais um que o filho dele vai poder contar como um dos deles. A salvação, ela é gratuita sim. É dom de Deus, é presente de Deus, expressão eterna do amor de Deus, da infinita bondade, da infinita misericórdia de Deus. Irmão, quem era eu antes de ser encontrada pelo Senhor? Quem era você antes de ser encontrado pelo Senhor? Cada um de nós sabe as duras provas e os caminhos de pedras que nós passamos até chegar aqui. Por isso que chegamos com algumas feridas, alguns machucados, que depois precisamos que o Senhor venha com bálsamo de cura para nos sarar, para nos curar. Precisamos sim tirar os espinheiros que estão na barra da nossa roupa. Precisamos nos desvencilhar das dificuldades e das tribulações que nós vivemos, no lugar onde nós fomos criados, no meio que nós vivenciamos. Quantas maldições precisamos quebrar? Quantas coisas precisamos renunciar? Renunciar a pactos, renunciar a cerimônias que fizeram conosco ainda quando nós éramos bebês. Ou que quando nós éramos maiores, mas por falta de conhecimento, de entendimento e de revelação na palavra, nós também o procuramos, nós também fizemos coisas que desagradaram o Senhor. E quando nós chegamos aqui, a salvação é gratuita sim, mas tem um trabalhar do Senhor na minha vida e na sua. Ele precisa sim, eu preciso falar, Senhor, entra aqui, muda as coisas de lugar, muda, coloca do seu jeito, Deus, porque do meu não está dando certo, não está funcionando. Parece que a sala foi para o quarto foi para a sala.
Ei, peça para Ele entrar aí e mudar as coisas de lugar, porque Ele sabe o que é colocar tudo no lugar, porque Ele construiu um universo inteiro e tudo funciona em perfeita harmonia. O sol nasce no mesmo horário, Ele sabe a hora de se pôr, a chuva cai do céu e rega a terra e produz, a neve cai, embeleza e produz a beleza, produz o povo tudo correndo para ir lá desfrutar da neve. E o que dizer das estrelas que Ele criou? Provavelmente mais de 100 bilhões delas. E Ele chama elas pelo nome. Ele chama elas pelo nome. E elas se apresentam diante dele. Elas vão lá e se apresentam diante dele. O universo funciona inteiro, perfeito. Você não precisa se preocupar para respirar. Todos nós que estamos aqui, apesar da máscara, estamos respirando, estamos vivos, estamos bem. Deus assim aprove fazer a mim e a você. Queridos, a salvação é de graça, mas crescer em Deus é necessário. Eu amo o texto de Ezequiel 47, que ele diz, ele passou a medir. A primeira medida que ele faz, a água dava aqui, ó, no tornozelo. Fala só da salvação. Você entrou, você molhou, você experimentou, você está com os pés na água, você foi salvo, você foi alcançado. Mas você precisa continuar andando, e Ele continua andando com você, e Ele vai medir de novo, e agora a água já está nos joelhos. Você já aprendeu algo mais, você já está mais íntimo de Deus, você já sabe ouvir a sua voz. Você já sabe, você tem consciência daquilo que é certo e o que é errado, daquilo que agrada a Ele e aquilo que não agrada. Porque essa palavra, ela está aqui de capa a capa, dizendo para mim e para você o que é certo e o que é errado. O caminho está aqui, e tem lâmpada iluminando o caminho, para não tropeçar. Por que tropeçamos? Porque somos pequenos, somos falhos. E Deus nos perdoa as nossas tropeções? Claro que sim. Ele é Deus. E quando Ele te chama para entrar na água de novo, agora a água já dá nos lombos. Aí você começa a pensar, e agora? A água já está muito funda. Eu preciso dar um jeito. E a próxima medida, a água você tem que nadar. Irmãos, uma profundidade de água, uma profundeza de água, ela fala de um tempo que você precisa gastar na presença de Deus, investir na presença de Deus. Sabe, eu falo assim, eu tenho muita fome e muita sede de Deus. Eu tenho praticamente 30 anos que eu sirvo o Senhor, e eu continuo com o primeiro amor. Para mim, todo dia é dia de aceitar Jesus, todo dia é dia de encontrar com Ele, todo dia de estar com Ele. O tempo todo eu sinto necessidade de estar com Ele. Eu aprendi a criar uma dependência dEle. É uma conexão. Se eu não estiver ligada nele, não vai funcionar. Eu aprendi a orar em qualquer lugar que eu estiver. Com máscara agora, ninguém vai precisar ver que eu estou balbuciando para falar assim, ficou doida de vez. Não tem problema não. Está aqui a máscara no rosto, está tampando. Então, ore em todo o tempo. Tessalonicenses fala para nós orarmos em todo o tempo. Se eu tenho a palavra plantada no meu coração, a palavra está aqui, e eu estou num trânsito, numa fila, num banco, num lugar, por que eu não estou adorando? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Você até esquece que você está numa fila. Em vez de murmurar, ore. Em vez de murmurar, declare a palavra. Declare a palavra. A pastora Amanda falou que os tempos estão difíceis? Estão. Se o leão está rugindo para você, ruja para ele. Uai. Ele parece leão, mas ele não é. Agora você é. O filho do leão, ele é o quê? Ruja. Ruja. Põe ele para correr.
Que jeito que eu ponho ele para correr? Está aqui. Meditação na palavra, jejum, oração, adoração, louvor. Você põe o capeta para correr, ninguém fica, irmão. Ele não vai ficar. Nós estamos ajudando um casal de amigos. Eu conheço esse rapaz quando ele era solteiro. E eu fui no casamento deles. E eles estão passando por umas provas meio complicadas. Não no casamento, graças a Deus, mas em outras áreas da vida, uma questão de herança e tal. E a história deles é que os pais envolvidos em bruxaria de alto nível. A mãe dele falou para ele assim, certa vez: deixe esse Jesus dos pobres, largue esse Jesus dos pobres, eu amo mesmo é Satanás. Então, gente, quando você vai ajudar pessoas assim, você tem que estar preparado, porque ele vem para cima de quem está cobrindo, guardando, orando pela pessoa. E foi interessante, eu estava no quarto, eu estava lendo a Bíblia, e foi muito interessante, porque esses dias estava bem friozinho. Eu estou lá tão bem friozinha, debaixo da minha coberta, toda quentinha, lendo a Bíblia. Aí o chuveiro liga sozinho no quarto. Aí eu, opa, uai, mas eu tomei banho, fechei. Aí só falei assim: fecha meu chuveiro agora e sai da minha casa. Estou mandando em nome de Jesus. Não vou falar 2 vezes. O nome de Jesus, pode ser quem for, vai ter que se submeter. Não é porque fui eu que falei, não é. Eu não tenho poder nenhum. Quem faz é Ele. Mas eu tenho que saber, eu tenho que me apropriar do que eu posso, do que eu tenho disponível para mim. Eu tenho a palavra, tenho o Espírito Santo, tem a fé, tem o sangue de Jesus, tem o poder da palavra, do nome de Jesus. Apareceu uma circunstância, irmão, ore a palavra, porque quando você ora a palavra, você já ora a resposta. Você está no meio de uma batalha, 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita. Você está orando a resposta, você está aqui, você está firme, você está protegido. Nós precisamos entender que as lutas que vêm é para gerar crescimento, igual a pastora Amanda falou aqui. Não é para a gente desistir, não é para a gente desanimar, não é para a gente deixar de vir à igreja congregar com os irmãos, não. É para a gente entender que aqui na terra, enquanto a gente estiver aqui, se Jesus passou o que Ele passou, e eu? Não vou querer passar umas provas? Chegar num lugar e a pessoa falar que não vai com a minha cara. Se mandaram Jesus sair da aldeia lá, depois dos demônios terem entrado numa manada de porcos, falaram: olha, Jesus, nós não queremos o senhor aqui não, vaza daqui. Falaram para ele, não vão falar para mim? Eu não vou com a tua cara. Simples assim, irmão. Por quê? Porque o que habita em mim, a pessoa está vendo quem habita em mim. E quem habita em mim é incompatível com quem habita nela. Eu vou odiar a pessoa? Não vou odiar. Vou orar por ela. Vou orar por ela. Faço assim. Eu tenho colega de trabalho que um dia ela chegou para trabalhar na mesma sala onde eu já estava há mais de 10 anos. Ela falou assim: agora não tem esse negócio de ficar... Ela usou outra expressão, mas eu estou na casa de Deus. Agora não tem essa história de ficar evangelizando os outros, querer levar para a sua igreja. Opa, eu entendi a mensagem. Eu não preciso falar para ela, eu só preciso interceder por ela. Eu não vou brigar. Ela é espírita, acostumada lá com os sinais lá no centro espírita. Eu não vou, meus irmãos, não vou. Mas ninguém precisa saber, agora vocês estão sabendo, que eu estou orando por ela. E um dia ela vai converter. Ela vai encontrar Jesus. Porque a palavra não volta vazia. Quem falou aqui, foi o próprio Deus, a boca de Deus falando.
A palavra, ela não volta vazia. Então, mais cedo ou mais tarde, eu hoje estou plantando oração na vida dela. Um dia, lá na frente, outro chega, vai regar e vai colher. Aleluia! Aleluia! É esse o meu chamado, é esse o seu chamado. Plantar, plantar. Chegou um momento, é regar, é colher, é todo um processo. Mas você, em vidas e vidas, você está encaixado. Em determinado tipo de pessoa, você está plantando. Em outras pessoas, você já está regando. Em outras pessoas, você já está colhendo. São fases. E eu preciso entender as fases do trabalhar de Deus e me colocar em cada uma delas à disposição. Está sempre ligado. Irmãos, quando a gente é servo de Deus, filho de Deus, que você entende que você tem uma missão, você anda conectado. Eu já falei aqui várias vezes, eu oro bastante em línguas, eu oro muito em línguas. Eu oro 5, 6, 7 horas por dia em línguas. Porque edifica a minha fé. Judas 20 fala, edifique sua fé a si mesmo, orando no Espírito. Como é que ora no Espírito? Orando em línguas. Você está no trânsito, você está fazendo as coisas, você ora. E isso vai te dando sensibilidade para perceber as circunstâncias, os ambientes onde você vai entrando. Eu trabalho com muita gente importante, eu trabalho no meio de doutores, gente que tem tese de doutorado e tal. É um povo meio complicado, cheio de si, orgulho. Eu tenho doutorado. Eu sou. E eu tenho que saber chegar e sair do meio desse povo. E Deus vai dando graça, irmãos, porque se não for a graça dele, a gente não permanece. Tem dias que eu chego em casa, eu chego tão moída, que eu falo, o João ele percebe quando eu chego em casa, muito cansada. Tem dias que eu falo assim, alguém me plugou numa tomada e tirou tudo. Eu tenho que deitar num sofazinho lá e ficar lá quietinha para recarregar a bateria. Porque se não fosse, eu não dou conta de fazer as outras coisas em seguida. Porque você está no meio de um campo minado. No meio de um campo minado. Nós que trabalhamos secularmente, é um campo minado. Onde eu trabalho é assim de espíritas, que precisam ser alcançados pelo Senhor. Eu não perco nenhuma oportunidade. Eu evangelizei uma mãe de santo. Quando eu cheguei no laboratório, ela falava assim, essa moça, ela é muito metida. Ela não me conhecia. Ela falava assim, eu acho que ela é gaúcha, porque eu sou meio branca, né? Então, eu fui evangelizando aquela mulher. Eu fui ganhando aquela mulher. Eu fui ganhando. Ela chegava na sala, ela chegou ao ponto, ela me botou um apelido, ela colocava apelido carinhoso nas pessoas que ela gostava. Ela me chamava de minha loira. Ela queria favores, ela ia lá na minha sala, pedia, loira, você escreve isso assim, assim, sim para mim. Ela tinha muita dificuldade de escrever, era quase analfabeta. Então, irmãos, se eu tivesse preconceito, eu ia falar assim, não quero nem saber, essa mulher é mãe de santo, sai fora. Não. Jesus veio para ela. O preço que ele pagou por mim, ele pagou por ela. E eu tive a oportunidade de ir no leito de morte dela. Ela teve um AVC e ela foi para o hospital. E aí eu fui no hospital visitá-la. Ela estava em coma parcial. E eu cheguei do lado da cama dela, com um crachá de assistente social, eu consegui entrar. E eu falei assim, Lô, peguei na mão dela e falei assim, sou eu, a sua loira. E fiz uma oração por ela ali naquele lugar. E ela não voltou mais, irmãos. Ela não voltou. Então, eu nunca sei quando vai ser a última vez que eu vou encontrar com alguém. Você não sabe. Então, esteja pronto. Esteja pronto com a sua salvação e esteja pronto com o seu crescimento, com o seu amadurecimento, com a sua maturidade.
Esteja pronto para ser canal de bênção, porque você não sabe aonde Deus vai usar você. Se vai ser abastecendo o carro no posto de gasolina, se vai ser aonde você trabalha, se vai ser na fila do mercado, enfim. Eu tive que orar essa semana por um paciente, coisa que eu nunca faço, até porque eu sou proibida de fazer, de misturar meu trabalho com a minha fé. Os conselhos profissionais hoje em dia, quem é psicólogo, quem é assistente social, sabe disso, né? Se alguém denunciar a gente por a gente estar evangelizando alguém, a gente pode até perder, pode ser aberto um processo contra a gente, e a gente pode até perder o conselho da gente. Mas a necessidade daquele rapaz que estava do outro lado da linha, eu não consegui me ficar imparcial naquela situação. Eu falei algumas coisas para ele, e ele acabou de descobrir uma doença muito grave. E aí ele falou para mim, o único jeito que eu tenho hoje para dormir é com efeito de medicações, de medicamentos. Eu tomo muito medicamento para dormir. E a conversa desenrolou e tal, e aí eu orei por aquele rapaz. Deus providenciou o momento certo. Eu estava na sala do diretor, o diretor está de férias, as duas colegas que estavam na sala no período da manhã tinham ido embora, eu estava sozinha na sala. Então, é isso que eu falo para você. Se você estiver acordado, se o fogo do Espírito estiver queimando dentro de você, você vai compreender os momentos, as oportunidades que Deus vai colocar. Porque as pessoas aí fora, irmão, estão vazias, desesperadas, angustiadas, em sofrimento tremendo. E você tem a resposta. Você tem Jesus. Você precisa falar dele para todo mundo. Amém? Eu já fechei aqui a palavra, a pastora pediu para passar um pouquinho antes, mas deixa eu compartilhar uma coisa. Tem uns 5 minutos. Esses dias atrás, Deus estava me acordando muito nas madrugadas. O João ficou com suspeita do Covid, e ele foi dormir no outro quarto, e eu estava dormindo no nosso quarto sozinha. E Deus me acordando todas as madrugadas, todas. Tinha dias que eu falava assim, Deus, agora deixa eu dormir, porque eu tenho que trabalhar daqui a pouco. E Deus me acordando, e eu orando. E quando foi um dia, aí o João sarou, e depois eu que fiquei resfriada, mas eu sabia que era resfriado. Eu fiquei 4 dias de cama. E eu estava sentada, deitada no sofá lá em casa, e eu ouvi claramente a voz de Deus falando assim, levanta e ora. E ele deu a lista por quem era para orar. Era para orar pelo Brasil, pelo presidente, pelas próximas eleições presidenciais e pelas urnas eletrônicas. Esse fuzuê todo ainda não tinha acontecido. E Deus falou comigo antes disso tudo acontecer. Depois eu fui vendo na mídia, que eu não assisto televisão, né? Aí eu vou vendo nas mídias sociais o que estava acontecendo a respeito do voto impresso, da urna eletrônica. Depois foi que eu vi. Mas Deus falou comigo antes. Eu até comentei quinta-feira com o pastor Valtinho, né, pastor Valtinho? O quão é grave a situação. Gente, nosso país é perfeito, nosso país é maravilhoso. Deus nos ama, nos colocando num lugar que tem tudo. É a terra que manda leite e mel. Eu sou apaixonada pelo nosso país. Eu amo o nosso país, eu conheço quase ele todo, um pouquinho de cada estado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Naquele dia, Deus falou tão forte comigo. E eu li depois um testemunho do reverendo Kenneth Hagin, que ele disse que Deus mandou ele orar. Primeiro, Deus mostrou para ele uma visão de 3 rãs muito grandes vindo do oceano e invadindo os Estados Unidos. E Deus mandou ele orar. E ele orou, mas ele não deu tanta importância. Passado alguns anos, teve um dos maiores escândalos que os Estados Unidos já viveu, que foi o escândalo de Watergate. Quem é novo aí não vai lembrar. Pesquisa que você vai ver. Aí ele estava numa conferência com o filho. E aí o Espírito Santo falou assim, vão orar. Eles pararam tudo e foram orar. E aí Deus falou para ele assim, você se lembra quando eu mandei você orar
pelos Estados Unidos, eu falei das rãs, eu falei para você orar. Pois é, a culpa de tudo o que está acontecendo hoje é sua. E eu vou cobrar de você no dia que você chegar diante de mim. Porque eu te incumbi de orar e você não orou. Eu não estou sendo irresponsável de dividir uma tarefa que Deus me deu, mas eu preciso de pessoas, eu preciso da minha igreja, eu preciso que a igreja ore. Nós precisamos orar. Gente, não é brincadeira. Eu não estou fazendo um filme de terror. O mal não quer que o Brasil prospere. O mal tem roubado e saqueado as nossas riquezas. O mal não está feliz da maneira que o nosso país está sendo conduzido. Por favor, acorde e ore. Ore aonde você estiver, ore. Não durma sem orar pelo Brasil. Não durma sem orar pelo presidente. Ore, ore. Você pode não gostar dele, mas se ele sair da frente da condução do nosso país hoje, a igreja brasileira vai sofrer demais, porque nós estamos tem muita gente que está com a igreja engasgada aqui, ó. Está com ódio, porque ele sabe que quem colocou o Bolsonaro lá foi a igreja. O povo cristão orou e colocou. Há quantos anos nós vamos declarando que o Brasil é do Senhor Jesus? 30 anos, pelo menos, que eu estou declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. Então, o Brasil é de Jesus? É. E as coisas de Deus, o diabo cobiça, ele quer. Há uma fúria muito grande contra a nossa nação, de todos os sistemas, de todos os S's, que eu não vou citar nome. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. A igreja precisa se prostrar e orar, e orar, e orar. Tem uma igreja de uma pastora, que essa semana próxima agora, eles vão fazer 3 dias de jejum pelo Brasil. Tem um outro grupo em Palmas, que eles estão fazendo a torre de vigia. Eles fazem adoração. 24 horas, depois entra outro grupo, faz mais 24, e eles estão nesse sistema. Então, a nossa igreja precisa orar. Nós somos uma denominação gigantesca no Brasil. Nós somos, eu não sei, mas talvez que nós ainda somos a maior igreja no Brasil. Somos, pastor Voltei. Pois é. Nós precisamos ir lá, gente, e orar, porque o Senhor vai cobrar de cada um de nós. Você é a igreja, eu sou a igreja. Se o Brasil retroceder, cadê o avivamento? Deus tem promessa de um avivamento há quantos anos para nós? Há quantos anos nós estamos esperando um avivamento? O Brasil não pode retroceder, a igreja não pode retroceder, nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Evangelize mais um, traga mais um, traga mais um, traga mais um. Amém? Quem se compromete a orar pelo Brasil aí? Quem está comigo? Orar por esses alvos, gente, ó. Brasil não foi invenção da minha cabeça, não. Pela nação, pelo presidente, pelas próximas eleições presidenciais, eles vão fazer de tudo para encaixar o mal lá no lugar. Mas já está repreendido em nome de Jesus. E pelas urnas eletrônicas. Quando eu falei dessa revelação para uma amiga minha, que é pastora no Paraná, ela estabeleceu no mesmo dia um relógio de oração, 24 horas de oração. Tem mulher, nós somos um grupo de mulheres que tem gente até na Europa, afora. Tem na Inglaterra, tem na Itália, vários lugares do mundo. Então, nós somos um grupo de mulheres orando 24 horas por dia. Cada hora no relógio tem alguém orando. E a nossa igreja pode fazer isso. Precisamos fazer, para que a gente continue tendo liberdade de adorar a Deus com a porta da igreja aberta, com as luzes acesas, usufruindo do conforto, sem precisar se criar um calabouço ou se esconder para prestar o nosso culto ao nosso Deus. Amém? Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui hoje, ministrando essa palavra a vocês, meus irmãos amados, e vamos seguir em frente, e que o Senhor nos abençoe. Eu quero só fazer mais uma pergunta. Tem alguém ainda aqui no nosso meio que não entregou sua vida para Jesus? Não teve um encontro pessoal com Ele? Não sabe o quanto Ele é lindo, cheiroso, maravilhoso?
Se tem alguém, levanta sua mão comigo. Não? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a glória dEle. Que você tenha uma semana muito abençoada. Obrigada. Aleluia, glórias a Deus. Jesus que abençoa a pastora Maria, pela disponibilidade. Que Deus continue usando a irmã assim, como usou esta noite, amém? E eu quero agradecer também a confiança do nosso pastor presidente, a nossa pastora, e o nosso pastor Walter, a pastora Dalva, que Deus continue abençoando a cada dia este trabalho. E eu também quero agradecer a todos, né, que colaboraram para o desenvolvimento deste culto nessa noite. E retorno a direção ao nosso pastor Walter. Glória a Deus, irmãos. Amém. Uma semana que se passou essa semana. Hoje o pastor Walter ministrou aqui sobre oração. Tem um certo tempo que nós colocamos aí, eu estava colocando muito, aí eu deixei só para um dia da semana, a gente coloca nos grupos do Devanja, da sede, que os irmãos vejam. Começa lá orando pelo Brasil. Esse país, de fato, é um dos países que tem as 4 estações do ano, um solo fértil, né? Abençoado por Deus. O inimigo tem lutado contra essa nação. Quando o pastor Walter ministrava aqui, eu lembrei lá de Mateus 6. Deus manda nós entrarmos para o quarto e orar. Não é todo lugar que você tem um quarto, quando você está numa luta no trânsito, ou no trabalho. Então, construa esse quarto de oração dentro da sua mente, no seu coração. A oração não tem a finalidade de nos promover. Quando oramos, devemos, antes de tudo, mostrar a nossa cara, rasgar o nosso coração diante de Deus, porque nós somos pecadores e não devemos encobrir essa realidade com aparência religiosa. A nossa oração é dirigida a Deus, que sonda os corações, e não há como esconder nada de Deus, não tem como passar Deus para trás. Não tem como. Então, nós devemos mostrar a nossa cara. A finalidade da oração é isso. A nossa necessidade de Deus, ela é ostensiva na nossa vida. E eu anotei ali, eu estou aqui um pouco meio constrangido, assim, meio atônito. Eu tenho um tio que ele me inspirou muito. Em moto, eu tinha 12 anos, tem pessoas que não confiam em você, vive com você há muito tempo e não confiam em você, não gostam de você. E eu tenho um tio que ele confiou em mim, eu tinha 12 anos para pilotar uma moto. E até hoje eu gosto, né, do motociclismo. E eu falo com ele muito no Zap. E eu, anteontem, sexta-feira, quase que eu vou lá visitar ele. E eu estou falando aqui por motivo de oração, e hoje o pastor Walter trouxe a lição da IBD, na parte da manhã, sobre oração. E eu peço à igreja que ore muito por esse tio meu, ele vai submeter uma cirurgia, violão, som, ele me inspirou muito nisso, eu era criança ainda. Jardim América aqui só tinha só essa, como é que é aquela lá debaixo do Cepal? Qual que é? C o quê? C4? C1, né? De asfalto. E ele me arrumava essa moto, era uma Turuna, não esqueço disso, eu era menino, né? Aprendi a andar, e um certo dia eu peguei e fui parar lá em casa. Não, vai para lá na Vila São José. E me inspirou, então ele traz muita inspiração para mim. Ele é uma pessoa muito trabalhadora, espelha-se no trabalho, trabalha demais, irmãos, ele conserta macaco. Sabe aquele macaco hidráulico? E ele conseguiu, desse trabalho dele, comprar fazenda, ele é bem sucedido. Mas o negócio dele, eu estava conversando, não queria nem que a minha mãe ouvisse aqui, não é para minha mãe alarmar, mas a igreja tem que saber, nós não podemos esconder. Vamos orar por ele, que ele, mais velho que eu, parece que só 4 anos, 5 anos. Eu inspirei muito nele. Embora ele está afastado, mas eu comunico muito com ele no Zap, nós futebol, música, pescaria.
Eu aprendi muito com ele. E a irmã falou de oração e ali eu coloquei isso aqui, orar por ele. Luzair, o nome dele. Essa igreja é o irmão caçula da minha mãe. E quinta-feira, irmãos, aguenta aí um pouquinho, irmãos, nós temos um tempo aí, não fica apavorado não, por favor. Quinta-feira meu coração ficou comovido, eu voltei na casa do meu pai, eu saí daqui, e a irmã Joana, cadê a irmã Joana? Aqui, fica de pé, irmão Joana. Vira para lá, para a igreja te conhecer. Ela já é membro nossa lá da T8 há muitos anos, depois ela foi aqui para a igreja do pastor Elias, a igreja de Campinas que tem aqui, e agora está conosco. Pode sentar, irmã. E ela conversou com a irmã Joelma, né? Que estava precisando, uns parentes dela, ela veio aqui, nós oramos, ela chorou, uns parentes delas que estavam precisando de alimento. Ela conversou com a missionária Dalva foi ali dentro e ajeitou nossa cesta aqui, graças a Deus, Deus está abençoando os irmãos, continue cooperando com essa cesta, tá? Não deixa de trazer, não, alcança muitas pessoas. Daí eu pensei que era só levar uma cesta, e aí eu quero falar para os jovens, para os irmãos da igreja. Nós estamos passando uma fase difícil nesse país, o mundo está em turbulência, os irmãos sabem, presta atenção no que eu vou falar aqui. E eu cheguei ali com a irmã Joana, e eu até falei para a Dalva, vamos embora, de lá nós deixa lá e vai embora para casa. É o Sudoeste, a Dalva não, nós temos que levar ela e temos que trazer ela de volta, que ela mora no Jardim América. E eu tinha até combinado de passar lá na casa do meu pai. Daí, irmãos, resumindo, cheguei lá, eu desci a cesta, coloquei lá no chão, abri o portão, um rapaz que é sobrinho, é seu neto, né, irmã? É neto, né? Neto. Foi lá receber, deve ter uns 22 anos, 23, 25 anos. Rapaz com um rosto alegre, e ele encheu os olhos de lágrima. Até aí tudo bem, irmãos, até aí tudo bem. E aí, nós entramos lá, a irmã Joana, vamos orar, pastor Walter, vamos. Pastor Walter, entra aqui. Eu peguei e entrei para dentro de um quarto. Quando eu viro para dentro do quarto, ela é o que da senhora? Cunhada? Cunhada dela. Numa cama, irmão, só quase que o esqueleto. E aí, eu fui orar e orei com as vistas abertas. E orando, eu vi aquela necessidade, meu coração doeu muito. Eu falei, tem tanta gente, eu tenho filhos, né, de 30 e poucos anos, tem tanta gente que está se rebelando, não está tendo gratidão com Deus, parece que está vendo que as coisas estão dando errado e não para. E não vai fazer uma reflexão dessa. Tudo bem até aí. Oramos, eu mais a missionária, a irmã Joana. Aí ela, pastor, vem cá. Aí eu virei e fui lá para o outro quarto. A hora que eu cheguei no outro quarto, eu desmonto para trás. É sua sogra? Sogra dela. E aí, fui orar também, os olhos abertos. E orei. Essa mulher numa cama especial, né? Uma cama do hospital, 2 cilindros de oxigênio, um kit de remédio ali. E eu orei, eu rupiei tudinho. Eu falei, meu Deus, tem gente sofrendo demais, Senhor, tão perto, ainda é tão pouco a gente trazer uma cesta, vir aqui. Tudo bem até aí. Aí nós oramos, entramos dentro do carro, orei também, nós oramos, né, pelo o neto dela, e ele pediu para ele vir visitar nós aqui. Entro dentro do carro e começo a falar com a irmã Joana. A irmã Joana, mas o que foi? Ali foi Covid? Não. A primeira que você orou, qual que é o nome dela? Joana, né? Xará sua, né? Deu cirrose, não é isso? Pneumonia, série de complicações. Está acamada, está só esqueleto em cima da cama. Isso. Olha só, e esse rapaz de 25 anos tomando conta delas, e ele parece que a irmã levou um peixe, né, de manhã, ele falou, só tem isso, eu salvou meu dia hoje para comer um peixe, nós levamos uma cesta. Aquilo que você coopera e traz aqui para a igreja, coloca naquela cesta lá, tá? Está alcançando. Está sendo anotado por Deus lá no céu, não esquece não, viu? Todos nós, não esquece disso. Aí tudo bem, aí eu entrei lá, essa senhora, ela não abre o olho, tem quanto tempo? Pois é, aí eu estando no carro, perguntei, que foi Covid? Não, tem 5 anos que aquela mulher está numa cama. Você já imaginou, irmãos? Tanto de gente sofre. Ali, ó, no Sudoeste. Aí se você for, quem é que já entrou dentro do Araújo Jorge aqui? Quem já entrou lá dentro para ver as pessoas? Quem já entrou, foi lá dentro e olhou.
Nós cristãos, essa mensagem que a irmã falou, nós orar por esse país é o celeiro do mundo. Tem uma projeção de crescimento no agronegócio aí, os Estados Unidos cresce 16%, 15%, a China cresce 16%, até 2026 o Brasil cresce 41%. É o solo, é aqui, o maior produtor de grãos do mundo está aqui. E aí você está vendo a turbulência está aí. Não deixe de orar, irmão, que chegar na sua casa, ajoelhar, depois dessa pizza que você vai acontecer lá na sua casa, qualquer coisa. Agradece pelo alimento. Tem gente sofrendo como esse tio meu. Eu estou muito preocupado, porque, apesar de ele estar um pouco distante, mas eu estou muito preocupado com ele. Eu aprendi muito, tudo que assim, de muita coisa de pequeno, hoje o que eu tenho, ele me inspirou, eu gosto muito, ele é muito trabalhador. E ele também é cristão. Então eu peço à igreja, irmãos, não deixe de orar, irmãos. Não vamos deixar de orar. Por sinal, o pastor Zé Machado está liberado, quarta-feira, das 8 às 9 horas. Quem quiser poder vir aqui estar com o pastor Zé Machado, volta à oração. Vamos começar com ela na quarta, toda quarta, e depois, se o pastor nos permitir, nós vamos caminhar aí segunda, terça, quarta, quinta e sexta, como era antes. Então a igreja não deixe de orar. Bom, os avisos, irmãos, sábado, terça-feira, nós temos aqui ensino da palavra de Deus. Continua, né, a alegria triunfante no meio das provas. Terça-feira nós falamos aqui. Os ladrões de alegria, a circunstância rouba a alegria, as pessoas roubam a alegria, coisas materiais desse mundo roubam a alegria e a ansiedade rouba a alegria. Paulo, preso ali em Roma, algemado, prisões, escreveu essa carta aos Filipenses, debaixo de circunstância, mas a circunstância ali não tirou a alegria dele. Nada pode tirar a nossa alegria, mas quando nós estamos orando, estamos na casa de Deus e perseverando. Se nós não perseverar, não orar, nós não vamos dar conta de vencer. Por isso nós precisamos estar aqui. E o motivo de oração dessa semana: ore por aqueles que passam por grandes provações. Quem é que tem provação? Pode erguer sua mão aí. Quem tem provação? Então vamos orar. Começa orando por você, pela sua família, pela igreja, pelos irmãos. Orar uns pelos outros. Quinta-feira nós temos a Quinta da Vitória. Tem algum aviso aqui extra, pastor Joel? Vai vir uma caravana? Vamos estar dentro do protocolo, né? Tudo dividido na igreja. Olha aí, ó, a notícia aqui agora, ó, Eliab mandou orar pelo Afeganistão. O Talibã invadiu, maior confusão lá. Pega o microfone para ela, por favor. E a escola dominical, eu não sei quem é o professor de domingo, pastor Júnior, conhecendo, ao título, ó, conhecendo algumas armas poderosas de Deus. Quantas armas que Deus tem para responder através da oração? Pode falar. Essa oportunidade, irmão, meu telefone tocou agora, eu deixei no silencioso quando eu vinha para a igreja. Falei, meu bem, nós vamos deixar o telefone, eu vou deixar meu telefone no silencioso, que às vezes eu esqueço. Quinta-feira eu falei de uma amiga minha que estava lutando contra o câncer, que congregou aqui conosco, a irmã Leonilda. O sonho dela era vir aqui, né, abraçar o pastor Juvenil, mas a pastora Gessi, e visitar a nossa igreja. Ela acabou de falecer agora. Os filhos estão desesperados. Como o pastor falou, tantas pessoas sofrendo, né, irmãos? E a gente orava de madrugada, eu e ela. Um mês assim, antes dela falecer, ela me ligava sempre, meu bem está ali, que sempre a ligação dela, ela ligava de madrugada para mim, eu para ela, a gente trocava as orações e orava. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós temos que estar preparados, porque Jesus está voltando. Jesus pode voltar hoje, né, pastor Valteir, para mim, pode voltar hoje para você. Ore por ele, pelos filhos da irmã Leonilda, eles estão desesperados, só tinha ela, né, que o pai já faleceu. E ela foi uma ovelha aqui nossa, aqui, né, congregou aqui conosco, morou aqui comigo, aqui em frente à igreja. Eu estou muito triste, mas eu sei que vou permanecer firme, vou encontrar com a irmã Leonilda lá na glória, cantar lá na glória com ela, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu peço o pastor Valteir para vir aqui, vai estar orando pelo meu tio Luzair nessa oração. Depois nós temos a bênção apostólica com o nosso pastor presidente, mas a pastora presidente. Não é fácil, né, irmãos? Semana passada nós tivemos 3 baixas aí no nosso campo, né, que faleceu agora a irmã, como é o nome dela? Leonilda, né? Aquela loirinha, né, uma branquinha, né? É isso mesmo? Ah, tá. Eu confundi aqui. Então, irmãos,
Não é fácil, não, viu? Esse mundo está turbulento. Então, ó, a dica e o motivo de oração pela EBD: ore para aqueles que passam por grandes provações. O diabo, irmãos, nós falamos que ele é estelionatário por natureza. Ele promete liberdade, mas escraviza. Promete prazer, mas dá desgosto. Promete vida, mas paga com a morte. Promete riqueza, mas rouba a alma. Promete prazeres, mas destrói a pessoa. É isso que o diabo faz, viu? Ele quer tudo que é o contrário de Deus, aí ele quer fazer. Então, vamos estar orando para o meu tio. Peço os irmãos, coloquem sobre os seus pés. Venha participar da EBD de domingo que vem, essa lição. Venha também estar no culto de celebração, adoração a Deus no próximo domingo. Ore, não pare de orar. Ore por nossa nação, pelo nosso presidente, pela família, por esses que estão acometidos da Covid. E por aí vai, amém? Eu já chamo aqui o pastor presidente, mas a pastora presidente, o pastor Valteir vai estar fazendo a oração. Interceda aí por esses que estão precisando, viu, irmãos? Amém? Deus abençoe a todos. A pedido do bispo Manuel Ferreira, que é o presidente nacional do Ministério Madureira, o estado de Goiás, todo dia 12 de cada mês, o estado de Goiás clama pelo Brasil. Então, cada estado tem um dia, e nós, o estado de Goiás, sempre é no dia 12 de cada mês. Mas nós não vamos orar só esse dia, vamos orar todos os dias, mas esse dia específico é do estado de Goiás. Vamos orar pelo meu tio Luzair Braz da Silva, o pastor Armante, antes de eu vir para cá, recebi a notícia que ele foi internado, ele está com Covid. Pastor Armante, pastor Manuel está em casa. Aí lá na igreja do Residencial Vita, pastor Aldenor, a família dele também está, mas ele não está, a filha, a esposa está, que também é lá da Regional 11 de Hidrolândia, e o pastor Armante, agora à tarde, internaram ele. A saturação dele ficou muito baixa, ele está internado, a pastora Maria José também está com Covid, mas está em casa. Então vamos orar para aqueles que estão enfermos, pedir que Deus o visite. Meu Deus e meu Pai, nós clamamos a Ti, Jesus, nessa noite, a todos que estão enfermos. O Senhor sabe de cada um, mas aqui em especial apresentamos meu tio Luzair. Venha visitar ele. Se ele tiver de submeter essa cirurgia, que o Senhor possa estar com ele. Papai querido, o Senhor é o médico dos médicos. Eu sei que o Senhor possa visitar ele, trazer paz ao coração. Papai querido, visita o pastor Armante também, que agora está isolado ali naquele hospital, recebendo o auxílio do oxigênio. Venha visitar a saúde dele, venha visitar a saúde da pastora Maria José, venha visitar toda a igreja, venha visitar ali o pastor Jesus, no Residencial Vita e sua família, venha visitar todos nós que estamos aqui. Nós clamamos, Jesus, pelo nosso país, pedimos a tua bênção pelo nosso presidente, por essa eleição, por essa questão que está aí no STF, dessas urnas. Papai querido, venha visitar todos nós que estamos aqui, leva cada um de nós em paz à nossa casa, nos blinda desse Covid-19, venha nos guardar, Jesus. Eu sei que o Senhor tem visitado os leitos da UTI, o Senhor tem visitado as enfermarias, os médicos que estão cuidando, os enfermeiros. Papai querido, nosso país, essa nação pertence a Ti. Papai querido, nós apresentamos o Ministério Jardim América, nós apresentamos todos os pastores, apresentamos essa igreja que é a mãe de todas essas igrejas, aqui a sede, papai querido, nos dê direcionamento. Nós te agradecemos pelos louvores, pela palavra, pela direção da Sociedade de Senhoras. Nos leva e nos despede em paz a nossa casa, Jesus. Faz o teu querer, faz a tua vontade, Jesus, que possamos entender o teu querer, a tua vontade. Visita a família que está enlutada, Jesus. Papai querido, o Senhor recolheu a tua serva e nós estamos aqui, Jesus, preparados para um dia poder encontrar com todos aqueles que dormem em Cristo Jesus. Papai querido, abençoa nós, abençoa essa semana, é o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Juvenil, tenha uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos os nossos amigos, todos os visitantes, e sim toda a igreja, que tenha uma semana abençoadíssima para todos nós. Não esqueça, irmão, de continuar orando, porque a oração é a chave da vitória, não é isso? Continua fazendo isso.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada. Isso para todos nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Adora a Deus. Igreja local. E vou defendê-la em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.